Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. Bora começar mais uma live nessa noite de quinta-feira, 17 de agosto, 8 horas e 3 minutos para ser mais exata. Olá. Boa noite, boa noite. Ai, Dalessa? Dalessa? É isso? Boa noite. Ah, Catanzaro. Esse sobrenome. Oi, fera, boa noite. Tudo bem, amado? Boa noite, boa noite. Eu adoro que me chamem de Mi. Tô dando boas-vindas, tá bom? Bem-vindos, boa noite a todos. A gente vai começar mais uma live no Instagram, Integrativa Pura. Vamos falar sobre estratégias, né? Anti-inflamatórias na estética. E nós temos convidada que ela já está aqui. Enquanto isso, enquanto o pessoal chega, manda aviãozinho, tá bom? Convida as outras pessoas para participar junto com a gente. Eu vou colocar aqui o tema da live e vou deixar fixado, beleza? Manda aviãozinho. Eu tenho uma amiga que ela, eu não posso perder essa live. E é um tema muito interessante, muito relevante, não somente para as pessoas que são profissionais, né, que caso que entrem na live, mas também para as pessoas do nosso dia a dia, os nossos clientes. E aí eu já vou fixar o tema. Fixar o comentário. Aê! Pronto. E aí fica até melhor para mandar o aviãozinho já com o tema da nossa live. Beleza? Tudo bem? Bom, sem mais delongas, né? Pra gente. Oi, Carol! Tudo bem, Carol? Carol é uma querida da estética facial, especialista. Bem-vinda, amada. Só assim pra gente se ver, né? Bom, eu quero agradecer a presença das pessoas que já estão aqui, tá? Falar de estética integrativa, para mim, é trazer um olhar de consciência para as pessoas. Então, muito além do que o corpo mostra, a estética integrativa ela trata o ser humano nas questões mais profundas, né? Que muitas vezes são negligenciadas até mesmo pelas pessoas, pelos nossos clientes, pelos nossos familiares, né? Então, quando a gente faz esse movimento de consciência, principalmente, a gente movimenta todo mundo ao nosso redor, né? Eu vejo o poder que isso traz, né? A influência que isso traz. E particularmente falando como ser humano, eu acho isso de um valor gigantesco, né? Porque você está cuidando. É um olhar de cuidado. É um olhar de atenção, de carinho para aquela pessoa. Entendendo tudo que a gente entende sobre cuidados integrativos, principalmente voltados para a saúde, você está dando ali o teu amor em forma de cuidado, tá bom? Boa noite, Luan, tudo bem? Vais ganhar um tchauzinho, tá bom? Eu estou fazendo a introdução aqui do nosso tema de hoje, né? E aí eu queria que vocês já mandassem aviãozinho para as pessoas para convidar, tá? Porque esse tema é bem bacana e eu tô com uma convidada, ó, supimpa, tá bom? Beleza? A nossa convidada é a Daniela Catanzaro. Oi, Lídia, bem-vinda, amada. E ela é. Eu vou falar só um pouquinho, tá, da formação dela, mas ela ainda vai se apresentar depois que ela entrar na live. Então, a nossa convidada é a Daniela Catanzaro. Ela é doutora em ciências médicas, esteta, com experiência na prática ortomolecular, tá bom? E aí eu vou chamar a Daniela para a gente começar o nosso bate-papo.
Vamos rir, não tem problema. Acontece, né, amiga? Não é? Não tem problema, meu amor. Sabe o que é isso? É vida real. Nós somos reais, né? A mídia social, a internet, ela às vezes tira isso da gente, né? A gente fica meio engessado. Então, quando acontecem essas coisinhas, eu acho o máximo. Eu já tive tantas situações nas minhas lives que eu te contar um dia fora daqui do nosso encontro, vai rir, você vai falar, eu ainda continuei fazendo live, né? Mesmo assim, né? Passando por apuros. Você me escuta bem? Sim, e você tá me ouvindo Eu bem? estou. Vou perguntar para os nossos convidados. Oi, Anne. Ai, Anne, minha amiga de sala. Bem-vinda, Anne. Bem-vinda, doutora Fúvia. A Fúvia eu Lucas, conheço. conhece? Olha, bem-vinda, Fúvia. E o Lucas, né? Bem-vindos todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, Dani, eu já fiz uma abertura, já falei um pouquinho sobre o olhar de estética com consciência, né? No cuidado que a gente traz para as pessoas, com esse olhar mais cuidadoso, mais aprofundado, além, né, da aparência física, e que todo esse cuidado reflete não somente nos nossos clientes, mas também na nossa família, porque a gente também quer o bem-estar de todos eles, né? Sim. E aí eu já coloquei um pouquinho as pessoas dentro da sua formação, mas aí eu quero que você se apresente, por favor. Tá bom. Bom, então primeiro eu quero te agradecer pelo convite da live. Como eu sei que você conhece bastante, né, sobre estética integrativa, Obrigada. eu fiquei bem feliz quando eu vi a sua mensagem e muito obrigada mesmo, assim, por ter me convidado para a gente falar de um tema que eu gosto muito, eu pratico no meu dia a dia, tento, né, praticar não só na minha vida, mas também na vida dos meus clientes e todo mundo que vem aqui para ser atendido. Então, e também passo isso para os alunos, né? Então, eu acho que depois que a gente entra nesse mundo de estética integrativa, a gente não sai mais. Então, como eu sei que você está há muito tempo, eu quero te agradecer pelo convite, de verdade, tá, mim? O prazer é meu. Nossa, fiquei também muito feliz mesmo. Depois a gente fala um pouco pro pessoal como é que começou a nossa amizade. Sim, com certeza. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Meu nome é Daniela Catanzaro, eu sou biomédica esteta, trabalho aqui em São Paulo, né? Eu tenho um consultório estético em São Paulo, sou professora de curso de estética numa universidade, em Osasco, e atuo aí como professora técnica, já trabalhei em empresas como BioAge, Botânica Mineral, então, passando um pouco do meu conhecimento como professora para em cursos, workshops, palestras, dúvidas técnicas, dando todo o apoio técnico educacional para esses departamentos que precisavam, ou então recebendo produtos para teste. E atualmente eu estou dando os cursos, né, particulares aí, principalmente dessa parte mais integrativa, tenho dado bastante curso, graças a Deus, e também dentro aqui do consultório eu atuo, né, além da faculdade, então dos cursos VIP, eu também tenho aqui o consultório onde eu realizo os atendimentos estéticos de fato, como biomédica esteta. E a minha formação, além da biomedicina e da estética, em que eu fiz especialização, eu fiz iniciação científica, mestrado, doutorado na USP de Bauru, que é a minha cidade, né? E ali eu comecei a entender e aprender um pouco sobre utilizar produtos que vêm aí de fontes naturais para tratamento de saúde, porque eu ainda não pensava em trabalhar com estética, mas essa visão dos benefícios da saúde e fitoterápicos, por exemplo, já veio aí desde quando eu comecei a estudar, praticamente. E eu fico muito feliz, porque poucas pessoas, mesmo passando por toda essa formação, por todo esse conhecimento, por toda essa base, mesmo experimentando, conhecendo esses pontos que são tão importantes, né, relacionados à saúde, no sentido menos invasivo, algumas pessoas não se dão conta, né, da importância que isso tem, do valor que eu falo agregado, não é mesmo, Dani? Uhum. Essa sensibilidade poucas pessoas têm. E eu falo isso de profissional para profissional, tá? É uma questão até humana, né? É um olhar humano para o outro, desde que você tenha o olhar, né, humanizado para aquilo que você tem à disposição. Tá Exatamente. aí, né?
É muito É interessante. buscar, né? Buscar e compreender. Mas, assim, a parte da estética dentro dos produtos, né? Dessa visão mesmo mais integrativa, ela só me tocou de verdade, Uhum. não só porque eu estava dentro de uma empresa que falava muito disso, mas É, quando eu comecei a aplicar e ver que isso realmente mudava os meus resultados. Porque não é? enquanto eu trabalhava como biomédica esteta, sem conhecer a estética integrativa, o que aconteceu? Eu tinha muito foco no facial. Por quê? Porque eu achava na minha cabeça que tratamento corporal, por exemplo, É, eu só ia conseguir resultado se eu tivesse equipamento caro, ou então se a pessoa, assim, ela não tivesse nenhum problema de saúde, porque senão eu não podia nem trabalhar, não poderia nem fazer procedimentos estéticos numa pessoa que tivesse, de repente, uma diabetes. entendi. Então, isso foi o que foi enraizado dentro de mim na minha É, especialização. Então, eu achava que esse tipo de conduta não fazia tanto sentido para a minha prática enquanto biomédica. entendi. Mas quando eu entrei, né, na botânica mineral e comecei a entender a importância, né, dessa limpeza de organismo, utilizar produtos naturais para devolver nutrientes, vitaminas, minerais para o corpo, porque é essencial, aí Entendi. sim eu conseguia ter resultado no corporal. E hoje, as minhas clientes, acho que 70% das minhas clientes são corporais e porque elas veem resultado. Coisa que a gente vê que muita gente procura clínica de estética e não vê resultado em corporal, ou tem que fazer procedimentos caríssimos em equipamentos caríssimos para ter um resultado que a gente alcança, às vezes, de outras maneiras. Entendi. Aí, tá vendo? E detalhe, né? Sem exacerbar as funções daquele corpo, né? Exatamente, mantendo a saúde. Que é uma máquina que está ali recebendo tudo, meio externo, meio, né? E às vezes, muitas vezes, sofrendo para se estabelecer, não consegue, e aí a gente ainda vai lá e ainda faz mais coisas em cima daquele corpo, que eu nem posso falar muito. Mas legal. Você sabe que eu tinha esquecido desse detalhe, Amada, que você também é professora. Muito Sim. legal. Muito legal. Parabéns. É... Da meia-noite às Obrigada. 6 você dorme, né? Porque pelo tanto de Eu coisa. tento. Às 6, não. 5h30 eu tô em pé para ir para academia, senão eu não vou mais. Olha, parabéns. Muito bem. É nesse naipe que a gente trabalha, não é? Até porque a Exatamente. gente tem que ser exemplo, não é, Dani? Exatamente. A gente- Mas sabe, isso mudou a minha vida, viu? Isso tem mudado a minha vida constantemente. Mi, posso falar uma coisa enquanto professora para quem está assistindo a gente? Por favor. Pessoal, se vocês ficarem com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder vocês, tá? Isso mesmo. Às vezes, a gente acaba falando, porque a gente gosta muito desse tema e não lembra de falar uma coisa tão simples que às vezes a pessoa quer fazer uma pergunta, mas fica com dúvida, com É, a gente, vergonha. a gente não abre, né? A gente não falou Falou nada. nada. Então, assim, se ficar com qualquer dúvida Mas durante o nosso bate-papo aqui, manda pra gente, porque com certeza vai enriquecer a live, tá bom? é um bate-papo, pessoal. É um bate-papo mesmo, dentro de uma temática que é super relevante e que vem de encontro com o que eu acredito, com o que a Dani acredita, com o que eu pratico, com o que ela pratica. Então, bora fazer pergunta, porque é disso que a gente, né? É assim que a É, gente se movimenta, não é? exatamente. Mas, assim, muito obrigada por você aceitar o convite, assim, de bate-pronto, mesmo sabendo que você tem uma agenda super comprometida. E eu fiquei muito feliz quando você aceitou, né? A recíproca é verdadeira, porque falar de estética integrativa, para mim, é um prazer, sabe? E trazer esse olhar de consciência para as pessoas voltada para a estética, voltadas para a saúde, me faz acreditar, me faz ver que, poxa, lá atrás, quando eu estava à deriva, né, no oceano, à deriva, me faz ver que, poxa, valeu a pena eu questionar algumas coisas e buscar outros pontos de vista, que foi isso que me Sim. trouxe a estética integrativa, né? Eu estava Uhum. tava realmente navegando sozinha em mares nunca antes navegados. E eu não estou falando de muito tempo, tá, Dani? Eu estou falando de uns 4 anos atrás, mais ou menos, tá? Acho que chutando alto, né? Quando eu me vi formada em estética sem, sabe, sem dar liga no negócio, sem questionando, olha para isso,
questionando condutas, protocolos que são feitos até hoje. Né? E aí eu mas ficava, é meu Deus, nisso. eu vou ser, É nisso que a gente cai eu mesmo. vou ser, eu vou ser a ovelha negra da estética, não acredito. Fiz estética, eu não vou conseguir trabalhar, não sei o que, não sei o que. Né? E aí, como eu tinha já uma formação em acupuntura, esse olhar da acupuntura que me fez, sabe, não, peraí, dá para ir por aqui, não, eu consigo fazer isso aqui, não, peraí, vamos olhar com outros olhos, vamos, de repente, aprofundar um outro conhecimento, que foi o que eu fiz, né, Dani? Fui aprofundando outros conhecimentos. E eu gosto muito de corporal, assim como você, e reflete, né? O corpo reflete Total. mais do que, né? Outro Uhum. o corpo reflete muito. E esse externo, né? Essa, como é que eu posso dizer? Essa Casca. maquiagem mais ainda. Então, quando eu consegui compreender que o meu olhar era um olhar diferenciado por conta desse cuidado, por conta de não aceitar que um corpo que já esteja comprometido, que já não esteja no seu melhor, na sua melhor performance, eu vá e agrida ele mais ainda, entendeu? Então, quando eu me encaixei aí, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Deixa eu dar boa noite para quem entrou depois. A Boa noite. Suelen, Olha lá. Eu parei na Anne. a Dani, Dri. Alguns nomes a gente. Mas Suelen? eu conheço. Tem alunos meus aqui. Ah, Oi, gente. Mandei perguntas, tá? Estamos aqui para responder. tá vendo? Lux Fashion também entrou. Ed Croc, é isso? Ed Croc. Bem-vinda, tá? Boa noite mais uma vez e vamos falar sobre estratégias anti-inflamatórias. Mas antes de falar de estratégias anti-inflamatórias, eu já comecei e eu já falei até mesmo algumas perguntas, né? Sem perceber, mas eu já A falei gente algumas perguntas. foi falando. É isso mesmo. Mas assim, bora para um bate-bola? Eu acho gostoso o Uhum. bate-bola, né? O que é estética integrativa para você, professora Daniela? Gente, na minha visão, a estética integrativa, eu vou falar enquanto, como eu olhava antes, né? Eu achava que estética integrativa era para quem queria trabalhar só com produto natural, tinha essa pegada mais holística. Então, eu achava, como a gente estava falando agora há pouco, que não era para mim. Porque eu, como biomédica esteta, eu queria saber de injetar produto nos outros e ver resultado. Só que aí a estética integrativa me ensinou que a gente não vê resultado se a gente não trabalhar com o organismo equilibrado. Então, a estética integrativa, na minha visão, ela representa várias estratégias que a gente vai unindo dentro do tratamento de uma pessoa para que a gente chegue no resultado. E quais são essas estratégias, por exemplo? Então, estratégias em que eu vou tentar trabalhar o metabolismo do meu cliente, ou paciente, porque ele está ali com o organismo muito estagnado, não pratica atividade física, se alimenta com alimentos que vão ali promovendo edema, comida com muito sal, a pessoa fica inchada. Então, tudo que eu tento trabalhar na estética integrativa são estratégias, né, de vários, aí a gente vai bombardeando o cliente com diversas formas de vários lados para que ele chegue num resultado. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega aqui para mim e ela fala que ela está cansada, que ela está estressada, ela não consegue perder peso, o que eu vou entender? Eu vou entender se ela dorme bem. Ah, ela não dorme bem? Então, eu posso pedir para ela, instruir essa cliente a tomar um chazinho de camomila, ou então fazer uma leitura de algo que ela goste, porque isso já vai favorecer um momento de relaxamento antes dela deitar, ou quando ela estiver indo deitar, para que ela consiga, antes mesmo de pegar no sono, já estar relaxada. Isso pode favorecer o sono dela. Ou então é uma pessoa que está extremamente estressada, ou que não faz nada, não faz atividade física, se alimenta mal. Nesse caso, o que eu posso fazer? Passar nutracêuticos que favoreçam o funcionamento do metabolismo, chás com função ali de acelerar o metabolismo, e dentro da clínica eu posso colocar também estratégias como até enzima, existem enzimas que a gente aplica intramuscular para fazer limpeza de fígado,
Eu posso também trabalhar com drenagem, né? E ativos ortomoleculares que vão nutrir o corpo e, ao mesmo tempo, eliminar toxinas, acelerar o metabolismo também, mesmo de forma tópica. Então, são estratégias que a gente vai buscando para integrar o tratamento. É isso mesmo. Eu falo que dentro da estética integrativa, o cliente ou o paciente, ele é coautor. É, Não é? com certeza. Ele não é mais aquela pessoa, aquele personagem passivo Exato. que deita na maca e espera o milagre acontecer. É. Né? Não, ele já é um personagem ativo. Ele é parte fundamental no tratamento. Então, muita Uhum. estética hoje que eu vejo, e aí eu vou falar a minha visão, é a pessoa ser autora da própria saúde, tem até tem frases aí que as pessoas usam, né? Então ela é ativa nesse tratamento, nessa proposta, e assim, o quanto que ela está disposta a abrir mão, é uma pergunta que eu faço, e às vezes dá ruim essa pergunta. Quanto que ela está disposta a abrir mão do que a fez adoecer? Interessante essa pergunta. Faço ela pensar. Faço ela Uhum. pensar. Ela, essa mulher. Aí ela já olha para mim já de lado, assim, essa mulher é osso. Essa mulher é osso. Por que, Dani? Né? Porque a estética integrativa, ela não é enquanto ela está ali comigo. Eu aprendi isso. É. O cliente, comigo, ele é 20% do tempo dele. Os outros 80%, o que ele faz? Não é Uhum. mesmo? E aí, muitas Sim. vezes, você vê um trabalho bacana, um trabalho bonito, pensado, elaborado, personalizado, não é? Dedicado, indo por água abaixo, porque os outros 80% que a pessoa não está ali com você, ela não está entregue, ela não É. está consciente. Ó, eu vou usar muito essa palavra, hein? Ela não está consciente E por que que ela não está consciente? dessa posição dela nesse tratamento, entendeu? E ela não está Bora. consciente muitas vezes, eu acredito, que porque ninguém falou para Isso. ela. Sempre, essa estética passiva, ela sempre foi o básico da estética, né? Então, minha cliente vai vir e eu sou obrigada a entregar um resultado para ela, porque ela está me pagando para isso. É Mas, gente, é insano. a gente é insano, não adianta. É exatamente isso que você falou. A cliente ela vai ficar aqui no consultório por um tempo, mas e depois? E quando ela estiver no dia a dia dela, será que ela está favorecendo o metabolismo dela fazendo atividade física e tudo mais? E a Bebendo água. gente antes, mesmo a gente bebendo água, a gente sabe que existe essa pirâmide, né? Que é a alimentação, a atividade física e a estética é a ponta. Então, ok, todo mundo sabe disso, mas dentro da alimentação e da atividade física, a gente pode incrementar coisas hoje nessa pirâmide, como essas dicas, né, de alimentos, chás, Vamos leitura, deixar que dicas. Vamos deixar para o final essas dicas. Deixar o pessoal aguçado para ficar com esse papo. tá bom. Né? Então, mas a gente não falou quais, né? Ainda dá para a gente falar quais são quais tipos de alimentos, por exemplo. Verdade. Enfim. Então, nesse caso, essas estratégias elas vão ajudar demais. E a cliente, ela, às vezes, ela não sabia. Então, a gente tem no papel a responsabilidade de explicar isso para o nosso cliente, porque nós não somos profissionais da estética, nós somos profissionais da Tá? saúde, antes de ser profissionais da estética. Então, é nossa obrigação conscientizar sobre a saúde dele e explicar, que às vezes ele nem entende, né? E não é culpa dele, é uma pessoa leiga. Então, é a nossa responsabilidade conscientizar mesmo. É verdade, é verdade. E é o que eu falo, assim, nadar, a estética que a gente, né, que a gente preza, eu vou falar nós duas, tá? Que a gente preza, Uhum. é uma estética que, de verdade, as pessoas que hoje têm acesso a tanta informação, elas não entenderem isso, o trabalho delas fica muito deficitário. Eu estou falando do profissional, né? E é muitas Sim. vezes o cliente, nem todos falta esse conhecimento. Alguns têm conhecimento graças a todo esse movimento que eu tenho feito de me mostrar no Instagram, de colocar nosso, né? Você é uma pessoa muito presente no Instagram, falando muito dos teus procedimentos, isso é muito bacana. E aí traz um público em geral, né? Essa amplitude que o Instagram tem, a proposta de cuidado
de cuidado geral. Geral. Uhum. Não somente da celulite, não somente da gordura localizada, mas um cuidado geral. E isso não tem preço porque ela reflete em outros pontos, né? E aí a gente vai falar mais para frente os reflexos que a gente tem na saúde integrativa, na estética integrativa como um todo, tá bom? Sim, e aí, tá complementando, né? Porque você falou tão bem sobre estética integrativa. ótimo. Para mim, estética integrativa é você se sentir bem, é você estar bem e se sentir bem, né? É você se olhar e gostar do que você vê. Indiferente se você tem um corpo de modelo, se você não tem um corpo de modelo, mas eu me sinto bem, eu estou feliz, meu corpo responde aos estímulos que eu coloco, eu durmo bem, a função do meu intestino é ok, é excelente, né? Então, isso me traz uma boa impressão, entendeu? Porque dificilmente uma pessoa que se olha no espelho e não se sente bem, ela olha, mas ela não se sente bem, ela pode ser até. Tem até umas distorções, né? Algumas pessoas, mesmo estando com um corpo, né, vamos dizer assim, bacana, ainda acham que tem que melhorar, mas tudo bem. Mas o se sentir bem, para mim, não tem preço. E é mental também, né? A saúde mental, né? Opa! E tem muita coisa, né, Dani? Nossa, tem muita coisa. Muito bem, muito bem. Agora a gente vai. O convidado chegar. Para a próxima. Para a próxima pergunta. A gente fez em forma de pergunta, pessoal, mas aí vocês, por favor, fiquem à vontade para mandar perguntas também para a Dani. Aproveitem, tá bom? Para mim. A gente está aqui para isso, tá? Bora. O que eu já perguntei, né? E assim, esse olhar, como que você iniciou, você já falou, né? Que foi quando você começou a sua especialização, não é? Basicamente a estética integrativa, de fato, eu comecei quando eu entrei na botânica mineral. Antes disso, eu não tinha noção desse conceito ortomolecular, né? O conceito ortomolecular, ele vem para mostrar que e a botânica mineral, ela é uma das poucas que eu vejo falar tão bem sobre isso no mercado, assim, não tem, na verdade, outra empresa que fale de conceito ortomolecular de verdade. Não tem. Pelo menos não que eu conheça ainda. E aí, o que aconteceu? Foi a primeira empresa que eu conheci. Quando eu conheci o ortomolecular, a primeira empresa que veio para mim foi ela. Sim. Talvez assim, né? Voltada para a estética, para a saúde, médicos, ortomoleculares e tudo mais. Provavelmente tenham empresas aí já bem estabelecidas. Mas pensando no público que trabalha com estética, ainda não. Eu não conheci. E tanto que é novo, assim, nem mesmo nas feiras. Eu fui na Estética In, nem mesmo nas feiras a gente tem esse conceito, sabe? Enfim. Então, quando eu entrei na Botânica Mineral, foi até curioso, assim, tem 2 anos e 8 meses. Quando eu entrei nessa empresa, foi porque meu marido, ele foi transferido aí de Bauru para São Paulo. E aí eu falei, poxa vida, né, toda vez que eu mudo de cidade, estou criando minha clientela, você fala para mim que vai mudar de novo de cidade. Aí eu falei, então agora eu vou trabalhar numa empresa. Eu vou procurar um emprego dentro de uma empresa ou de uma clínica, vou tentar, né, ser contratada por alguém. Porque assim, a gente sabe, né? Tem profissionais aqui acompanhando a gente, sabe o quanto é complicado a gente estabelecer um consultório e uma carteira de clientes. Então, isso leva tempo, isso leva esforço, enfim. Aí eu falei, então agora eu vou trabalhar para uma empresa. E aí, né, aconteceram várias coisas e graças a Deus eu entrei na Botânica Mineral. E aí esse conceito ortomolecular, ele foi um mundo totalmente novo, que eu não conhecia. Eu não sabia. Foi. E aí eu fui estudar, eu fui entender, fui compreender e ouvindo, né, o tempo todo aquilo sendo falado para mim na minha cabeça e isso foi ficando intrínseco. E o meu estilo de vida mudou e tudo mais. Então esse olhar integrativo mudou muito. Reflete, não tem jeito. Então esse olhar integrativo na estética, ele começou quando eu entrei numa empresa que falava mais disso. Antes, então eu sou muito agraciada, né? Por ter tido a oportunidade de ficar nessa empresa,
em que eu consegui ter uma visão diferente do que muitos biomédicos ainda têm, muitos farmacêuticos ainda têm, achando que só a enzima ou o ativo que a gente usa vai entregar o resultado. Enquanto a gente não deixar, né, muito claro na cabeça dos clientes e do nosso público profissional que trabalhar várias estratégias pensando em saúde vai refletir diretamente na estética, vai ser um caminho longo, né? Então eu tive muita sorte, fui muito abençoada de ter entrado nessa empresa e ter mudado não só a minha vida, pensando assim na consciência, né, da importância de nutrientes e tudo mais, mas também para conseguir entregar resultados diferenciados hoje. Os resultados que eu entrego hoje, eu não entregava antes de entrar aí nessa visão integrativa. Ortomolecular, né? É. A gente falou de integrativo e esquecemos de falar do ortomolecular, né? Que é o nosso carro-chefe, gente. Sim. Né? Basicamente, assim, para quem não conhece, não entende o conceito ortomolecular, ele nada mais é do que uma forma da gente trabalhar as menores estruturas do nosso corpo. Então, orto significa correção. Eu vou corrigir alguma coisa. Se eu tenho que ir no dentista, porque eu tenho que usar aparelho para corrigir os dentes, eu vou no ortodontista. Então, orto é de correção, molecular é de molécula. Molécula é a menor estrutura que forma o nosso corpo. Então, conforme a gente vai trabalhando, corrigindo, nutrindo as menores estruturas do nosso corpo, consequentemente, o nosso corpo vai funcionar melhor. Então, se eu entrego nutrientes, se eu entrego vitamina, eu vou diminuir a inflamação que está acontecendo naquele metabolismo, vou acelerar o metabolismo e, consequentemente, eu vou entregar mais resultados dentro da estética. Tá? Então, é isso que acontece. O conceito ortomolecular ele está muito atrelado à estética integrativa, porque ele tem essa visão de limpeza do organismo e, ao mesmo tempo, devolver nutrientes. Então, a gente tira muita toxina, assim, através de protocolos dentro da cabine e também através de recomendações de nutracêuticos, cosmecêuticos. Então, tem esse fato, né? E aí a gente vai limpando o organismo, favorecendo o metabolismo, eliminação de toxinas e, ao mesmo tempo, entregando tudo que o corpo precisa, né? Muito bem, muito bem. O ortomolecular, ele veio para mim pela minha irmã. Pela minha irmã. Eu não tive Que esse legal. a minha irmã, ela começou na estética antes do que eu. E ela que me apresentou. Aí eu, o quê? Uma que eu não conseguia, né, nem entender o que era uma coisa e o que era outra. Uhum. E aí ela explicou que é biocompatível com o corpo. Aí eu, opa, então peraí. Então vamos lá, vamos conversar. Aí comecei também nesses passinhos aí, baby, tá? Então, o que eu falei no começo, né, pra gente falar para as pessoas como é que começou a nossa amizade, começou justamente por conta dessa empresa que trabalhava, né, trabalha com os produtos ortomoleculares. E a Dani, eu tive a felicidade de ter sido atendida pela Dani. E aí começou, né, Dani? Não paramos mais, né? Sim. Nessa caminhada. A gente meio que encontra pessoas que falam a mesma língua que a gente, né? Então, o caminho leva a isso. É bem legal. É sistêmico. É sistêmico. Sim. O universo favorece essas coisas, entendeu? Bom, para quem entrou depois, a gente está conversando com a professora, a doutora Daniela Catanzaro, falando sobre estratégias anti-inflamatórias na estética integrativa. Já falamos um pouquinho sobre ortomolecular e todos os benefícios que a estética integrativa traz, né, com a proposta de cuidado da saúde, com reflexo na estética. Beleza? E aí, vamos falar um pouquinho sobre inflamação, porque eu venho fazendo um conteúdo informativo que eu trago no meu Instagram essa proposta de informação, né? De conteúdo de informação. Então, toda vez que eu coloco alguma coisa sobre inflamação, alimento inflamatório, você está inflamada, não sei o quê, não sei o quê, gera aí uma movimentação muito bacana e eu fico muito feliz, sinal que a gente está conseguindo se comunicar. E aí eu quero conversar com você o seguinte, aí a gente continua no bate-bola. O que é inflamação na estética para você, Daniela? Então, vamos começar um passo atrás, Boa. tá? Vamos falar sobre o que é a inflamação. Vou só dar boa noite para a Dani, minha aluna também. Bem-vinda, amada. A professora está esperando perguntas, tá?
Dani, pode perguntar. A Dani gosta de perguntar. Ela Manda pergunta. perguntas. Basicamente, pensando na inflamação, no conceito de inflamação, existe a inflamação aguda e a inflamação crônica. A inflamação aguda é aquela que vai acontecer quando eu sou exposta a algum agente agressor ao meu corpo e ele vai causar de alguma maneira, né? Sinais. Então, vermelhidão, calor, dor. Essas sensações de que algo aconteceu e está acontecendo ali de forma meio que imediata, então uma bactéria na minha garganta que deixa ali aquela sensação de dor, vermelha e tudo mais, isso é uma inflamação aguda. Mas por quê? Porque tem um agente externo entrando em contato com a minha garganta e promovendo o meu metabolismo, meu sistema imunológico, ele está tentando defender, né, dessa inflamação, na inflamação aguda. Agora existe a inflamação crônica, que é o que causa a disfunção estética. O que seria a inflamação crônica? Então, nesse mesmo sentido de que agentes externos entram em contato com o nosso organismo, lógico, a inflamação, ela faz parte do nosso sistema imunológico, né? Mas, quando a gente tem agentes externos entrando em contato o tempo todo com o corpo, então, eu tenho medicamentos que eu tomo todos os dias, né? Por exemplo, anticoncepcional, eu tenho Pumba. alguma maquiagem, desodorante, até lavo a mão, né? Muito com produto, utilizo muito produto químico na faxina e tudo mais. Tudo isso, nossa pele é um grande órgão de absorção. Então, ou mesmo o sono, né? Quando a gente não dorme bem, a gente descompensa muitos hormônios que promovem uma inflamação. Só que essa inflamação, ela vai, diferente de... A Renata é minha cliente. Boa noite, Rê. Oi. Diferente de uma inflamação aguda, eu vou ter uma inflamação crônica. Por quê? Porque isso vai começar a acontecer todo dia. Então, essa inflamação que vai acontecer por fatores externos, muitas vezes, mas que a gente acaba percebendo que vai agredindo o corpo constantemente, vai gerando, então, essa inflamação crônica. E é a inflamação crônica que vai fazer com que o meu organismo fique inflamado. Porque fique ali, com efeitos inestéticos, digamos assim. Porque como o meu corpo está inflamado, ele não está conseguindo trabalhar direito, né? Ele não está ali trabalhando a 100% do metabolismo, o metabolismo está lento, por exemplo, não está conseguindo absorver nutriente da forma que deveria. E o que ele consegue absorver de nutriente, o que acontece? O meu corpo, ele vai priorizar os órgãos essenciais, fundamentais. Então, ele vai priorizar esses nutrientes para o fígado, para o rim, para o coração. E aí, a minha unha começa a ficar fraca, o meu cabelo começa a cair, a minha pele começa a ficar manchada, o meu corpo começa a acumular gordura e celulite. Justamente porque os nutrientes que fazem com que o meu corpo funcione bem, eles não vão estar chegando ali para que não esteja com o organismo inflamado. Então, basicamente, a inflamação, pensando na estética, ela acontece de forma crônica, nunca é de um dia para o outro, é gradativo, cumulativo, muitas vezes, se a pessoa ela não toma alguma estratégia de imediato para mudar, né? Eu tô percebendo que eu não tô dormindo bem faz um mês. Poxa, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão isso vai afetar a minha saúde e também a estética. E muitas vezes a estética é um sinalizador de saúde. Às vezes a gente olha os exames e tá tudo bem. Só que a minha pele tá começando a ficar com acne, minha celulite tá aumentando muito. Por quê? Porque tá dando sinal de que alguma coisa não tá indo tão bem assim, apesar dos meus exames não estarem mostrando nenhuma alteração. Então, a gente tem que estar atento a esse sentido de cuidar do organismo a ponto de evitar a inflamação crônica, porque a inflamação crônica na estética, ela a inflamação, né, que no caso é a crônica na estética, ela vai acarretar aí consequentemente, efeitos de saúde. Ou então a saúde já está afetando a estética. É verdade, é verdade. Aí fazendo um complemento a tudo que você falou, e eu concordo plenamente, a inflamação, além de tudo, né, além dela causar todo esse efeito, ser cumulativa, ela também é silenciosa. Então, as pessoas às vezes não dão aquela devida atenção, que nem você falou, né?
já estou há um tempo sem dormir, ou então já estou há um tempo sem ir ao banheiro com a frequência que eu ia, ou então meu cabelo já não é mais o mesmo, minha unha já não é mais o mesmo, mas as pessoas vão protelando, protelando. E aí, por exemplo, o meu rosto não tá legal, né? Aquela manchinha que era bem pequenininha já tá enorme, aí a pessoa vai e passa um ácido no rosto. E aí ela não cuida, aí ele dá uma amenizada, mas aí ele volta novamente. Aí fala que o produto não funciona, mas não sabe que é toda uma resposta fisiológica do seu corpo a um processo de intoxicação que você não está tendo a capacidade de fazer. Aliás, o seu corpo está perdendo a capacidade de detoxificar. Né? E aí entra o que você falou sobre os exames, né? Os exames estão bem, então. Aí eu entro num outro ponto muito importante, Dani, que é uma coisa que eu venho me aprofundando, que são os exames, interpretação de exames laboratoriais na estética. E aí a gente aprende que existem valores ideais, aliás, a gente aprende que existem valores de referência, né? E que existem os valores ideais. Muitas vezes a pessoa já tem um quadro de anemia, né? E você sabe que o anêmico não consegue trabalhar, não tem disposição, vive cansado, não é? E aí a pessoa já tem um quadro de anemia, mas ela está com um número, que é um número de referência, que tá bom. E 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 aí aquilo vai. E pro médico também tá, né? Muitas vezes o médico fala, não, seus exames estão ótimos. Então mesmo. Então, mas e o que a pessoa tá vivendo no dia a dia, né? E o quadro clínico que ela apresenta? Você não leva em consideração? Não é mesmo? E a estética integrativa, ela tem, eu vejo dessa forma, Dani, eu vejo um grau de responsabilidade muito grande, porque muitas vezes você contrapõe outro profissional. E aí? Não é? Aí quem é? Na verdade, quem somos nós? Na verdade, eu vejo assim, por exemplo, chegam clientes com diabetes para receber tratamento estético, primeira coisa tem que estar ali controlada. Está controlada, ela tem que estar ciente de que o resultado não vai ser o máximo que a gente poderia por conta de uma doença metabólica que dificulta, por exemplo, a circulação. Agora, se a pessoa ela tem algumas outras disfunções, aí a gente, como também pessoas que nós trabalhamos aí com exatamente esse efeito integrativo, a gente tem o nosso limite e o médico vai ter todo o papel dele ali, né? É indiscutível que ele vai avaliar, ele vai entender e a partir do alvará dele, que a gente pode mexer e trabalhar com aquele organismo também. Tem coisa que eu só faço se o médico dá a receita, né? Escreve ali, autoriza o procedimento estético em tal pessoa. Aí eu grampeio na fichinha dela e aí eu faço, porque a gente tem o nosso limite enquanto profissional de saúde, né? Cada um tem ali a sua área para atuar. É isso mesmo. Aí eu vou falar também, sabe o quê? Que assim, o bacana, né, disso tudo, né, da integrativa, que a integrativa, o nome já diz, né? Ela integra. Ela não exclui e ela não, como é que se diz? Ela não restringe. Isso, né? Então, a gente pode tranquilamente fazer, por exemplo, eu fiz recentemente uma limpeza de pele numa gravidinha. Laime, você fala muito em limpeza de pele orgânica. Pode fazer uma limpeza de pele em mim? Porque eu vou ganhar neném, aí eu vou ficar um tempo com o neném, eu não vou poder cuidar de mim, a minha pele vai ficar mais, né, vai ficar pior do que já tá. Eu falei, não, pode vir, não tem problema nenhum. Eu garanto que você não vai ter problema nenhum com a limpeza de pele orgânica. Então, a integrativa, ela te dá essa possibilidade, né? Então, o profissional que está aqui ouvindo a gente falar, integrativa, meus amores. Entendeu? Inclusive, é muito importante ter parceria com nutricionista, profissionais de personal trainer, para que a gente possa indicar esses profissionais, porque às vezes o cliente ele chega tão perdido que ele não tem nem essa instrução. Ele não sabe nem em quem ele pode confiar para fazer o que ele precisa. Então, nessa estética integrativa, além de médicos, a gente também precisa ter nutricionistas, a gente também precisa ter aí profissionais da área da educação física, fisioterapeutas, para ajudar a gente, porque a estética integrativa, ela
consiste nisso, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Independente de inflamação. Muito legal. E assim, olha, outra coisa que é importante a gente falar, que é assim, a ideia aqui não é assustar ninguém, né, Dani? Não. Mas assim, quanto mais tempo a pessoa está inflamada, mais tempo aquele corpo ele está em agonia, né? Ele está reproduzindo células, porque a gente reproduz as células, né? Reproduzindo Uhum. células que estão danificadas, que estão comprometidas, que não tenha mais a mesma função, né? Que teria, por exemplo, uma célula que estivesse saudável, Uhum. entendeu? Então, você está carreando no seu corpo, né? Você está levando para o seu corpo células não saudáveis. Já pensou Sim. que é uma máquina de produzir, uma máquina perfeita, produzindo células que não são tão boas assim. É. E Esse isso vai acontecendo por anos, né? anos, 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 anos. E aí, eu vou me atrever a falar um pouquinho sobre sinais e sintomas, né, Dani, de inflamação, tá? Ansiedade, estresse. E aí eu falo um pouquinho sobre o que eu tenho me especializado, que é a parte de trato gastrointestinal. Então, muito, muito, muito da inflamação do nosso corpo, ela responde no trato gastrointestinal, ela afeta o nosso trato gastrointestinal. Então, são situações que, por exemplo, você perde completamente a capacidade de absorção, né, dos nutrientes, que é o que a Dani falou no comecinho. E ali você trabalhando com um trato, com o intestino, né, comprometido, o melhor suplemento, né, Dani? O melhor nutracêutico, ele não vai ter a mesma resposta, ele não vai ser absorvido. E é onde É. acontece muitos casos, não é mesmo, de pessoas que falam assim, eu tomei ômega 3, não resolveu nada. Mas Uhum. aí vai saber o caso dessa pessoa, se ela tem uma hipocloridria, né? Se a hipocloridria já evoluiu para uma desbiose, vai saber. Como é que a gente vai saber? É. Não é? Então tem Sim. todo esse cuidado. Por isso que eu falo que para mim estética integrativa, ela é muito abrangente e você tem que ir cercando os pontinhos, né? Eu não sei você, Dani, mas a minha ficha de avaliação, ela tem umas 5 páginas. É. A minha eu tentei reduzir porque eu vi assim que tem cliente que fica cansado de tanta pergunta. Mas tem 2 a 3, depende. É, mas tem que ser. Tem que ser. Eu lembro que quando eu comecei a fazer acupuntura, também era enorme a quantidade de perguntas que a gente fazia, né? Quando você vai avaliar a pessoa a primeira vez, né? Você abrange muita coisa. Na medicina chinesa abrange muito mais. E É. detalhe que você tem que fazer toda uma interpretação, quer dizer, Uhum. você tem que pensar igual o chinês lá há 3.000 anos atrás, para traduzir hoje o que é aquele sintoma e aonde que você vai tratar, como que você vai tratar. É louco. Tem uma Exatamente. pergunta, eu acho. Ah, não, é uma Ah, é. constatação. Não, é uma pergunta da Dani. Eu não estou conseguindo subir aqui. Ah, Eu consegui. vejo. Conseguiu? Eu vejo. Consegui. Doenças autoimunes também geram inflamação. Isso também pode atrapalhar os tratamentos estéticos? Vou deixar para você. Certamente, com certeza, doença autoimune gera inflamação e é inflamação crônica, né? Porque a pessoa ou ela está tentando tratar, então ela está se medicando constantemente, ou então isso gera ali, de alguma maneira, essa inflamação, muitas vezes aguda também, por exemplo, uma artrite, né? Fica dolorido, tá ali inflamado de uma maneira aguda, mas o corpo dela, enquanto ele está ali sofrendo constantemente por ter essa doença autoimune o tempo todo, podendo estar de alguma maneira ativa, essa pessoa tem um organismo inflamado. Então, o resultado do tratamento estético, muitas vezes, a gente até tem que conscientizar o nosso cliente sobre isso. Olha, a sua doença autoimune, ela mantém o seu organismo inflamado o tempo todo. Então, para diminuir esses sinais de inflamação, a gente vai entrar com estratégias. Aí entra a estética integrativa. Quais estratégias? Bom, eu vou passar para você algumas indicações de tratamentos em cabine e vou passar para você também nutracêuticos que podem ajudar, né, nessa sensação de inflamação.
consequentemente, o seu resultado aqui dentro vai ser potencializado. Mas eu não posso falar para você que em 5 sessões o seu resultado vai ser o mesmo que uma pessoa que não tem doença autoimune, porque essa inflamação vai sim impactar nos nossos resultados estéticos. E muitas vezes a gente só faz com autorização médica. E detalhe, né, que também tem um caminho inverso, porque muitas vezes a inflamação gera doença autoimune. Então Sim, você fica, né, tanto tempo aqui, e aí a pessoa tem que entrar com estratégias bem sérias aí, até mesmo com auxílio médico mesmo, para poder tirar, pelo menos a pessoa, deixar a pessoa estável, né? Eu falei das questões do trato gastrointestinal, mas eu não pontuei. Então, ó, azia, pessoas que sentem muita azia, muita má digestão, prisão de ventre, né, que a gente mencionou, dor de cabeça, mau hálito, e gases fétidos. Eu adoro quando eu falo essas coisas. Eu causo, mas faz parte. eu causo um sorrisinho, assim, né? Porque as pessoas falam, ai, que nojo. Ai, que nojinha, né? Não, mas é verdade, amorzinho. O teu cocô vai falar muito sobre você. Eu tenho uma Nutri, que é minha parceira, que ela fala muito. Meu amor, você tem que defecar e olhar para ver como é que tá. Se boiou, se não boiou. Pois é. E são coisas que no dia a dia acabam passando meio que despercebidas, né? A pessoa se acostuma com aquele estilo de vida. Total. Vê aí a mídia aí com essa moça, né, com essa cantora, né, com um câncer que demorou tanto tempo para ela se dar conta do que estava acontecendo com o próprio corpo dela. Beleza? Responder uma pergunta da sua Aluna, né? Eu falando em inflamação, né? A gente falou sobre inflamação. Aí agora eu vou falar sobre o quê? Estratégias, Dani. Estratégias. São várias que a gente pode atuar. Depende. Posso começar? Claro. Faço uma abordagem sistêmica. Tá. Por isso que o meu questionário é tão grande, tá? Eu faço uma abordagem sistêmica. Então Como é a sua abordagem? Eu quero saber tudo. Tudo. Desde os primórdios da vida da pessoa, eu quero saber se ela precisou fazer uso de muita medicação, se ela foi amamentada, né? Se ela tomou leite do peito, se ela não tomou leite do peito, quanto tempo ela tomou leite do peito, entendeu? Para eu saber como é que é esse sistema com base no trato gastrointestinal. Porque a partir do seu estômago, a partir do seu intestino, a gente vai saber realmente a quantas andam o grau de inflamação e a resposta do seu corpo, as respostas que o seu corpo dá vão me dizer o grau de inflamação que você está. Então eu abranjo bastante, Dani. Falo até demais, realmente. E aí eu faço todo um manejo anti-inflamatório que eu intitulo MEI Detox. Milênio Estética Integrativa Detox. Legal, muito bom. Uma proposta muito bacana, com resultados maravilhosos que vão além da estética, Dani. Acredito. Além da estética. Por quê? Porque eu trago para o corpo a homeostase, equilíbrio no funcionamento intestinal. Então, a pessoa fala assim, nossa, Milene, mas eu emagreci. Não, tu não emagreceu, meu amor, tu desinflamou. Emagrecimento vai ser consequência do teu corpo estando no ápice do funcionamento dele, que é um funcionamento normal. Ou seja, nós não deveríamos ficar inflamadas, nós deveríamos toda noite, na hora do sono, desinflamar. Mas a gente sabe que no dia a dia isso não acontece. É legal falar disso, né? Às vezes a gente não deixa muito claro por que é tão importante dormir. Porque nesse momento do sono, em que o nosso corpo meio que está descansando, ele passa por muita regulação hormonal e também faz um grande detox. Por isso que às vezes a gente acorda assim, ou de madrugada ou de manhã e vai direto fazer xixi. Porque tudo que o nosso rim filtrou, tudo que aconteceu ali no corpo de limpeza, a gente elimina ali, muitas vezes através do xixi, da urina, né? Então, à noite é muito importante a gente dormir bem por toda essa regulação que acontece. Dormir bem. Dormindo bem, meu amor, nossa, maravilha. E aí você, por favor. Bom, eu anotei aqui quanto a estratégias anti-inflamatórias,
eu imagino aqui que a gente tem um público profissional e também um público final, né? Os nossos clientes que acabam entrando e se interessando pelo tema. Se é uma pessoa que nós temos aí o cliente final, além de dentro da clínica de estética, a gente oferecer estratégias, então pode ser protocolos de detox, então eu vou utilizar esse manejo ortomolecular, onde através de produtos de uso tópico, eu vou conseguir ter benefícios para a saúde, então esses produtos eles são absorvidos pela pele e eles vão favorecer essa limpeza, vai acelerar metabolismo, vai entregar vitaminas e nutrientes que meu corpo está precisando muito. Então, argila, minerais também, são coisas assim que a gente usa e o corpo, às vezes, ele absorve aquilo muito rápido dentro da clínica, porque a gente percebe que estava realmente necessitando disso. E também nutracêuticos. Então, eu gosto muito de associar um nutracêutico antes do cliente deitar na maca, quando é o caso de estar muito inflamado, intoxicado, para acelerar esse metabolismo. Então, automaticamente a pessoa já vai fazer xixi mais vezes. Aqui dentro da clínica, antes dela deitar na maca, ela toma a cápsula do Nutra, né, que acelera o metabolismo e tem minerais e vitaminas. Quando ela termina a massagem, o processo de drenodetox, ela já foi 3 vezes fazer xixi. E aí ela perde. É o carro-chefe, né, do teu espaço. Eu faço bastante. Mas eu associo. Eu gosto de associar, porque ele limpa o organismo. Mas quando o cliente ele quer trabalhar celulite, gordura, flacidez, aí eu entro com as outras estratégias, então enzima, equipamento, mas só depois que eu já observei o nível de inflamação desse organismo e eu já fiz um número de sessões de detox, eu vou fazendo entre as sessões, para que eu tenha um resultado potencializado. Então não é só uma sessão, né? Não, eu vou associando. Muitas vezes eu vou intercalando uma sessão de enzima, uma sessão de drenodetox. Vou fazendo. Para que a gente consiga realmente ter um benefício. Então, dentro da clínica a gente tem isso. E para o cliente final, aí tem a indicação de nutracêuticos, chás, enfim. Aí a gente tem diversas coisas. Legal. Legal, muito legal, Dani. Eu vejo teus resultados, por isso que eu falei do teu carro-chefe, né? De ser o seu carro-chefe, né? E aí é interessante porque aí a pessoa consegue entender que a resposta que o corpo dá para ela é uma resposta natural, não é mesmo? Porque justamente os produtos, eles não vão ter interferências. Muito pelo contrário, eles estão totalmente aceitáveis pelo seu organismo. E aí o organismo entende que, opa, peraí, vamos lá, vamos trabalhar melhor para essa pessoa aqui. E o legal é que não é efeito Cinderela, né? Às vezes tem casos em que a gente pensa, mas ela perdeu peso, né, ali na sessão porque estava muito inchada e fez a sessão e perdeu peso. Ok, mas se a gente pega o comparativo da pessoa que vem toda semana, não precisa vir mais que uma vez por semana, e faz a parte dela em casa, não tem como falar que é a mesma pessoa, porque a gente está trabalhando a estratégia de desinflamar, desintoxicar e potencializando os resultados. Então, meu número de sessões é reduzido. Eu não preciso mais oferecer 10 sessões. Com 2, eu já consigo resultado. Isso é importante, Dani. Você não amarra a cliente numa infinidade de sessões. Né? Isso é uma coisa assim, marcante, né? A gente falou do encantamento, que é a estética integrativa para nós duas, né? Para nós como profissionais, mas para o cliente isso reverte em menos tempo para um resultado que ela goste, que ela se agrade. Isso é muito importante. Então, a estética integrativa, além de tudo, ela é mais econômica para o cliente. Sim, e saudável. E saudável, é isso mesmo. É isso aí. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem algum procedimento ou tratamento para eliminar metais pesados do corpo? Depende, tá? Eu tenho sim. Que nem quando a pessoa está muito intoxicada, por exemplo, de alumínio, tem o Silanox, tem produtos que a gente usa e associa, como a Dani falou. Mas assim, não dá para fazer esse tipo de procedimento pura e simplesmente. A gente tem que entender todo o sistema, como é que está aquele corpo, para a gente conseguir fazer primeiro uma limpeza, para depois ser bem específico na onde a pessoa está mais exacerbada. Mas existe... Desculpa. Pode falar.
Quanto tempo a gente tem de live? Só para eu entrar numa... Estamos quase encerrando. Uma coisa que é interessante, viu? Deixa eu falar para Dani. É assim, vitamina C é legal para eliminar metais pesados. Coenzima Q10 é legal, tá? Mas aí a gente não entra na questão assim, olha, toma isso porque é bom, toma isso porque é legal. Não, porque justamente a vitamina C é um antioxidante, tá? E a coenzima Q10 também. Beleza? A gente já vai para os finais, tá bom? E aí eu queria que você deixasse, por exemplo, dicas simples que não fossem cabine para as pessoas fazerem na casa delas para diminuir esse processo aí inflamatório que a gente tanto falou. Certo. Bom, para fazer em casa, a gente tem estratégias, eu acredito que muito conhecidas, mas às vezes não são vistas como estratégias de estética integrativa. Então, primeiro de tudo, a gente tem que evitar alimentos muito ricos em produtos químicos. Então, por exemplo, evitar o consumo de produtos industrializados vai reduzir o meu consumo de produto químico ali através dos alimentos. Então, isso já é uma estratégia para estética integrativa, para reduzir a inflamação pensando em estética integrativa. Então, isso vai me dar resultados melhores, vai reduzir minha celulite, o acúmulo de gordura, queda de cabelo. Também, ômega 3 é um excelente anti-inflamatório. O óleo de crio também são nutracêuticos, né? Anti-inflamatórios que favorecem a circulação. Quando a gente favorece a circulação sanguínea, a gente também favorece a circulação linfática, então eu, consequentemente, vou reduzir toxinas do corpo e, ao mesmo tempo, a circulação sanguínea que funciona certinho, ela vai entregar muito mais oxigênio e nutrientes para as células. Então, utilizar também, né, esses ômegas, né, ômega 3, DHA, EPA, são estratégias importantes. Além disso, a gente também pode utilizar estratégias para dormir melhor, então praticar yoga, praticar meditação, pegar um livro para ler ao invés de celular antes de deitar. Muitas vezes, comigo, eu falo por experiência, eu durmo muito melhor quando eu pego um livro para ler. Antes de dormir, assim, eu deito só com um chazinho de camomila e um livro, nossa, eu acordo outra pessoa no dia seguinte, mesmo às vezes cansada, eu sei que eu não vou dormir bem, porque eu estou muito agitada, eu pego e leio 3 linhas do livro, mas isso já desconecta a gente dessa vida tão pesada que a gente tem, né, carregada. Então, isso é uma estratégia que eu também gosto bastante. Adorei essas estratégias, adorei, é muito legal. As minhas, que eu também eu complemento as suas, tá? Porque eu também concordo muito com essas que você falou. Legal. Beber água, meus amores, bebam, né? Pratiquem atividade física, qualquer atividade física. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Então, o que você puder fazer para colocar o seu corpo em movimento, ele vai adorar. Ele vai reclamar no começo, mas aí depois ele vai gostar mais, tá bom? Você vai ter efeitos, por exemplo, reflexos na sua saúde, no seu bem-estar, na sua disposição, tá bom? Os chás são sempre muito bem-vindos, né? Mas tem que ter cuidado com a escolha dos chás, tá? Eu acho interessante também os chás, mas como eu tenho um conhecimento em fitoterapia, então chá muito legal que você pode usar mulungu, é um chá muito legal, mas algumas pessoas têm a folha do maracujá é um chá muito bacana para você usar, tá bom? E, nossa, tem bastante coisa que a gente pode até fazer um mixzinho de chás, ó, fica show de bola, melissa, e por aí vai, porque aí acaba quando, né, e você ter mais variedades é sempre bom. Então, tem também os chás para quem quer emagrecer, né? Então, chá verde, carqueja, hibisco, esses chás também favorecem bastante. É isso mesmo. E aí, mais uma vez, né, com muito cuidado, com moderação. Dani, será que é isso, Dani? Falamos tudo? Acredito que sim. Eu acho que a gente nunca vai esgotar esse tema, né? A gente pode falar aqui mais 2 horas tranquilamente. Vamos falar eu e você alimentos que inflamam, pode ser? Pode. Eu falo um, tu fala outro. Eu falo um, tu fala outro. Beleza? Não estava na nossa programação, mas vamos lá. Isso tu tira de letra. Tá bom, pode falar. Quer começar ou quer que eu comece? Pode você. Tá. Você é convidado. Um alimento que inflama muito depende
um pouco das pessoas, né? Mas eu vou falar dois, na verdade. Leite e farináceo. Perfeito! Maravilha! Leite e sal. E aí eu completo porque na medicina chinesa eles são os quatro brancos. E os Que legal. quatro brancos que inflamam. Então, leite, farinha, açúcar e sal. O açúcar também, legal. Tá bom? Então, os quatro brancos aí, amado. Se você fugir desses, ó, tu já tá feliz, já tá meio caminho andado longe da inflamação. Nossa, e assim, uma coisa que acontece comigo, né? Meu intestino é irritado e eu fui ontem numa especialista em doenças inflamatórias intestinais e eu falei pra ela sabe, ela viu que eu tenho intolerância à lactose. Falei, então, eu queria tomar, tô evitando muita coisa, né? Mas assim, ó, o requeijão funciona muito bem, eu não fico com dor de barriga, não vou toda hora no banheiro. Aí ela, entendi. Mas aí eu falei assim, só que ao mesmo tempo eu sinto uma constipação. Ela, pois é, sua intolerância à lactose não está te dando diarreia, mas o seu intestino não está funcionando mesmo assim. Então, às vezes a gente pensa que a intolerância à lactose ou que a farinha e tudo mais, ela só vai causar um efeito assim muito agudo, que a gente fique muito inflamado, que a gente veja muito nítido, mas pequenos sinais de inflamação aparecem. É isso mesmo. E ele, mais uma vez, ele é gradual, ele é constante, ele é silencioso e ele é sistêmico. Então ele vai para todo o teu corpo, não é só para o seu intestino. O seu intestino é a casinha. Depois ele vai lá e vai expandindo aí para as periferias, que é o restante do seu corpo. Sim. Beleza? Dani, eu vou pedir licença para convidar as pessoas que estão aqui presentes, que eu tenho uma comunidade lá no WhatsApp, que eu tenho muito amor e carinho, que é uma comunidade VIP voltada para saúde, beleza e bem-estar. Então, o link está lá na minha bio. Quem tiver interesse é muito bem-vindo a estar comigo nessa jornada, tá bom? Tá. Dani, ótimo. Farinha de tapioca inflama? Então, amada, tem uns poréns, né? Tem uns poréns. Ó, uma dica que eu posso te dar. Quando você for comprar, por exemplo, né, a farinha da tapioca, quando você pega a embalagem e lê os ingredientes. Se ela tiver somente as féculas, beleza, só não vai exacerbar na quantidade, tá bom? Agora, se você olha na embalagem já tem mais do que fécula, já tem outras coisas, na verdade, não é a farinha de tapioca que vai te inflamar, é tudo que tem aqueles ingredientes a mais, que tem uns nomes que a gente não consegue nem ler. Entendeu? E aí você consome isso todo dia, mas é só um pouquinho, é um pouquinho. Isso aqui é um pouquinho todo dia, é uma frase que já usaram comigo, eu vou usar aqui com vocês. A diferença entre o veneno e o antídoto é só a dose, tá bom? Você mata uma pessoa dando veneno para ela todo dia, só um pouquinho. Beleza? Então tem que tá bom? ver o rótulo. Só para acompanhe o que você come. E assim, prefira batata doce, inhame. Eu sou a rainha do café da manhã diferentão, sabe? Adoro. É difícil, viu, Dani? Não é fácil, não. Mas aí eu tenho as minhas, como eu tenho uma regra, então eu consigo abrir para exceções. Então eu deixo um dia para comer um pãozinho, de vez em quando, e os outros dias eu vou variando aí nessas minhas inovações aí de café da manhã. Tá bom? Legal. Dani, eu queria agradecer imensamente. Eu adorei falar com você. Eu adorei falar sobre algo que me encanta, que é a estética integrativa, que é o cuidado, além do que os olhos podem ver. Esse carinho, essa empatia com as pessoas que procuram tratamento. Muitas vezes elas, como você disse, elas não sabem nem para onde ir, o que fazer, não entendem, né? E quando você dá uma orientação, você dá um norte, a pessoa fica, ai, que legal, maravilha. Então, tem solução, tem saída, entendeu? O ideal, claro, é nunca a pessoa chegar a um ponto, né, de inflamação, né, tão grave. Mas, assim, quanto mais a gente puder falar sobre, e quanto mais eu puder falar sobre cuidados de saúde voltados para a beleza, para o bem-estar, eu vou falar. Entendeu? E eu queria que assim, essa não fosse a única live que eu faço com você. Tudo bem? Sim, com certeza. Posso deixar assim um gostinho de quero mais? Pode. Vamos sim, vamos fazer mais lives, com certeza, amiga. Eu agradeço.
Eu agradeço imensamente. Desculpa só terminar um pouco mais além do que o horário combinado, mas. Não, e eu nem senti o tempo passar. Eu falo disso, ó, com prazer. Eu amo falar disso. Não é? É muito gostoso, muito gostoso. Maravilha? Bom, pessoal, eu Fala, Dani. vou só avisar a mim que essa live vai ficar gravada. Quem não conseguiu assistir tudo, vai estar lá no canal DC Estética Pro no YouTube. Vou subir o quanto antes, mas eu aviso no Instagram que a live vai estar lá, tá? Isso, DC, Estética Pro. que é Daniela Catanzaro, Estética Profissional. Ah, que graça! Parabéns, parabéns, parabéns. Você Obrigada arrasa. para você também. Você E também. obrigada a todos que Obrigada fizeram mesmo. com a gente, viu? Eu fico muito Obrigada, feliz. pessoal, por terem ficado aqui com a gente. E pela participação. É a primeira live da Dani, então. Sim, aqui no Instagram, no meu Instagram também, é a primeira. Eu sempre fiz só pela botânica. Muito bom, muito bom. Obrigada. Obrigada mais Obrigada, uma vez. gente. Um beijo, até uma próxima. Até. Beijos. Ah, Dani, não sai não. Peraí, vamos tirar uma foto. Peraí. Deixa eu ver se eu Tá. consigo. Só um minutinho. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui pra gente desativar comentários. Isso, pra gente tirar um printzinho, né? Nós duas, ficar de memória. Tá bom? Um, dois, três e já. Mais uma para garantir. Tá, peraí, deixa eu arrumar meu cabelo. Ah, homem. Tá linda. Pronto, tá salva. Obrigada. Vou te mandar, tá bom? Um beijo. Fica Tá com ótimo. Deus. Até Beijo, a próxima. pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.